todos, que a luz do Mestre Jesus se faça em nossas mentes e corações, que as bênçãos de Deus recaiam sobre essa casa, a espiritualidade desta casa, para que nós possamos aqui estarmos recebendo aquilo que necessitamos, das energias positivas que nos fortalecem, nos engrandecem em nossa caminhada e ao mesmo tempo também nos despertam para esses valorosos ensinos da doutrina espírita, aonde nos traz as verdades do Cristo, as verdades da lei da natureza, aonde nós aqui vamos permear um pouco esse estudo que está com o título de Caráter da Revelação Espírita. Esse título é o capítulo 1 da Gênesis. Aqui nesse capítulo, Kardec ele vai trazer para nós questões importantes que nós nos fixemos, nós espíritas, porque essas questões aqui muitas das vezes nos são colocadas aonde nós trabalhamos, com quem muitas das vezes conversamos e tem alguma curiosidade sobre a doutrina espírita, muitas das vezes nos questionam sobre alguma dessas questões aqui que Kardec vai trazer para todos nós em 62 itens que está lá na Gênesis, e aqui fica o convite para nós irmos na Gênesis e buscarmos ali a leitura desses itens, onde ali a informação vai estar mais completa, não tão resumida como eu vou trazer aqui, até por causa do tempo, mas são revelações no sentido de que nós ainda estamos, mesmo na doutrina espírita, nós espíritas estamos muito presos ainda naquilo que é secundário na doutrina espírita. Nós não estamos ainda voltados para aquilo que importa, que é o que importa, a minha transformação moral. Aquilo que eu recebo da doutrina e que vai me trazer então reflexões e pensamentos para que eu faça a minha transformação moral, a minha reforma íntima, tantos outros processos de que eu necessito para avançar. E nós ficamos ainda discutindo coisas secundárias dentro do movimento espírita. E isso está muito sério na atualidade. Por isso é sempre bom nós voltarmos a Kardec, voltarmos à base, para que nós tenhamos estudos e ali percebamos o quanto nós precisamos nos reciclarmos novamente dentro da doutrina espírita, porque nós começamos a desviar para coisas secundárias, e ao que ele aqui então, nessas questões, vai fazer com que nós nos direcionemos, nós foquemos a nossa mente naquilo que realmente interessa para todos nós. E uma das primeiras questões que Kardec levanta é a seguinte: pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Ele lança essa pergunta: o Espiritismo é uma revelação? Aí Kardec ele já começa a destrinchar isso para a gente, esse raciocínio em cima desse questionamento, nos dizendo qual o sentido da palavra revelação. Porque muitas vezes nós utilizamos dessa palavra de forma aleatória, sem buscar o seu verdadeiro sentido. E Kardec então vai nos dizer que a raiz dela está no latim, cuja raiz é velum, que o seu significado é véu. Então, literalmente, seria revelação, seria sair do véu, retirar o véu. Então, nós podemos olhar a doutrina como algo que está retirando o véu de alguma coisa aí, nos revelando? Essa é a pergunta. Figuradamente, então, descobrir, dar a conhecer uma coisa que é secreta ou ela é desconhecida de nós. Então, ele nos traz que a revelação, essa doutrina, ela é uma revelação porque ela está descortinando para a gente aquilo que nós ignorávamos, aquilo que nós não tínhamos conhecimento, mas que existe e faz parte das leis de Deus, está na natureza. Nós que não tínhamos a percepção de olhar e perceber tudo isso, nós estávamos ainda muito imaturos e não conseguimos perceber os que estavam em torno de nós. Muitas das explicações que nós vivenciamos aqui, damos a explicação da questão que é meu problema no corpo físico, que está doente,
ou eu estou com ansiedade, ou tenho um problema físico. Eu sempre atribuo a questão da matéria para explicar as coisas que eu sinto. E a doutrina vem mostrar que não, que a matéria ela é efeito, ela não é causa de coisa alguma. Então a doutrina nos revela isso, descortina isso para que a gente comece a perceber um mundo à nossa volta. Em sua acepção, então, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignorada e que passa a ser divulgada. Então essa doutrina, ela é uma revelação, porque ela abre os nossos olhos, tira as escamas de nossos olhos e permite-nos deslumbrar um horizonte de eventos nas nossas vidas. Então, desse ponto de vista, toda a ciência que fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode-se dizer que há para toda a humanidade uma revelação incessante. E Kardec aqui vai pegar, então, para nós compreendermos melhor isso, ele vai pegar a astronomia. A astronomia tem feito as revelações para nós que nós desconhecíamos. Era desconhecido de nós. Os espíritos nos falaram isso no livro dos Espíritos, na revista Espírita, nos dão essa informação desse universo gigantesco. A literatura espírita é muito rica nisso, nos traz essa revelação. Mas a ciência agora que está deslumbrando isso através dos seus mecanismos, dos seus instrumentos com capacidades imensas, que estão fazendo com que nós passamos a conhecer então melhor o nosso universo. Muita coisa que nós desconhecíamos que existia. E ele utiliza então essa mesma ideia de revelação no campo da geologia, na formação da Terra, na química, na fisiologia e outras funções ou organismo que nós desconhecíamos. Neste caso, então, Kardec lança uma segunda pergunta. Qual o seu caráter? Qual o caráter da revelação? A característica essencial de qualquer revelação, ela tem que ser a verdade. Ela não pode ser uma coisa falsa, um fato falso, pois então a revelação lá na frente vai ruir. Não era revelação coisíssima nenhuma, era algo falso. Então ele diz que um dos caracteres da revelação espírita, e isso é muito sério, é que ela traz a verdade e que está na natureza. Ela revela-nos um fato que por nós era desconhecido, mas o fato por si só ele é real e ele acontece. Ele manda nós analisarmos os fatos, não ficarmos viajando na maionese com algo sobrenatural, maravilhoso, não. Ele pede que nós nos focamos num fato, porque essa revelação, a sua característica essencial, que é a verdade. E o caráter essencial da revelação divina é a verdade eterna. Foi o que Jesus nos trouxe no seu Evangelho. Jesus nos trouxe uma verdade eterna. É verdade aqui no nosso planetinha, nesse pálido ponto azul, lindo e maravilhoso, ou em qualquer parte do cosmos. O que Jesus nos trouxe não é uma verdade localizada num planetinha pequenininho e bonitinho. Não. Ela é do universo. Ela é uma verdade eterna. Ela ecoa na eternidade do nosso universo. Então, toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação, percebe? Não pode emanar de Deus. Ah não, nós estamos errados aqui, revelamos isso aqui, mas está errado, tem isso aqui, agora não é mais isso aqui não, agora é isso aqui. Isso não é revelação. Isso foi um engano, isso foi uma teoria, uma tese, ao qual tinha falhas, tinha lacunas, não se fechava um raciocínio, deixou brechas e logo à frente vai ruir. Muitos dos pensamentos que hoje nós estamos adentrando, por questão de não analisarmos, não só no espiritismo, mas num todo,
nós vamos cair em humanidade em grandes desilusões. Estamos nos deixando levar por coisas secundárias, que não são verdades eternas. Nós estamos com esse problema na nossa humanidade. E Kardec então lança a terceira questão. Tudo bem, entendi, caráter é a verdade. E a terceira questão: o que se funda a sua autenticidade? A sua originalidade? Aonde se funda tudo isso? Por que eu tenho que aceitar essa autenticidade da doutrina espírita? E olha a resposta que Kardec nos dá. Todas as ciências se encadeiam. Todas as ciências sucedem numa ordem racional. Todas. E ele vai nos dar exemplos. Vamos nos exemplos dele. Ele volta aqui na astronomia, que foi uma das primeiras a serem cultivadas. Que nós trabalhávamos não com a astronomia, mas no início era a astrologia. Que depois fomos vendo os erros cometidos ali e viemos para a astronomia. E ele diz que conservou então uma série de erros na sua infância. Até um momento em que veio o quê? Veio a física. Veio a física e nos revelou as leis das forças dos agentes naturais. Que leis, que forças são essas que é a base da astronomia? Que leis são essas? Aí nós pesquisamos lá. É a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essas forças, elas são as forças dos agentes naturais, onde todas as outras vão atuar. Elas explicam uma série de forças do nosso universo. Precisou da física comprovar isso. A astronomia por si só estava capenga e cometendo erros. Precisou se encadear. Da mesma forma, a química. Nada podendo sem a física, teve que acompanhar então a física de perto, para depois então marcharem ambas juntas, amparando-se uma a outra. Física e química é matéria de escola, é matéria de universidade, não se separa. Você faz física e química, mas elas se unem. O raciocínio lógico delas, racional, se unem para formar um todo. Ou seja, se encadeiam, há um cadeamento aqui. Então, a anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia, só se tornaram ciências sérias com o auxílio de luz que lhes trouxeram a física e a química. Entendeu o encadeamento? Ele está dizendo, tem que haver um encadeamento racional, lógico. Nada trabalha sozinho. E aonde está então essa autenticidade da doutrina? Que encadeamento é esse? E nós vamos ver. Nós vamos ver. Com a ciência, que Kardec era um cientista. Ele trabalha com a metodologia científica, veja. Aí ele nos lança uma questão. A matéria, questão não, ele nos lança uma afirmativa, perdão. A matéria, por si só, é inerte. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Vocês estão vendo cadeiras falando, se mexendo, móveis, livros? O nosso próprio corpo, ele é uma matéria. Tira o espírito. Se meu espírito desacoplar agora aqui, desligar aqui, vai cair uma massa aqui no chão, uma matéria. Esse corpo aqui é uma massa. Vai cair no chão, que não tem vida nenhuma. A matéria por si só é inerte. Isso é racional? É racional, entendi. Ela carece de quê? A matéria carece de quê? Ela carece de vida, ela carece de pensamento, ela carece de sentimento. E precisa estar unida ao que para ter tudo isso? A um princípio espiritual. Então ele diz, a matéria tem que se unir a algo, olha o racional, ao encadeamento. Precisa de alguma coisa que eu desconheço, que vai se unir a ela, que vai dar a vida. A gente chama de alma, chama nós espíritos chamamos de perispírito, e outras denominações e outras religiões, a qual que não cabe nós adentrarmos. Mas é algo se unindo à matéria. Houve um encadeamento. E ele nos traz então
que o Espiritismo, ele nem descobriu e nem inventou esse princípio, gente. A doutrina espírita que inventou isso aí, Kardec que inventou esse negócio de espírito, incorporando. Não foi. Isso é um grande equívoco, é alguém que ignora totalmente as leis da natureza. Mas fui o primeiro a demonstrar-lhes, por provas incontestáveis, a existência. Foi o único que o estudou, o analisou e tornou-lhe evidente essa ação. O que eram as mesas girantes? Mesa não fala, mesa não se mexe sozinho. Kardec logo concluiu: opa, peraí, tem alguma coisa aí. Da mesa se mexer sozinha, ele até entendeu. Ele falou: não, estudei magnetismo com o Mesmer, é o magnetismo humano, que se eu pôr minhas mãos aqui, concentrar, eu mexo essa mesa aqui. Ele tinha esse raciocínio. Só que as mesas começaram o quê? A responder perguntas, a dar mensagens. Aí ele falou: opa, peraí, mesa e eletromagnetismo não pensa. Quem que está pensando? Quem que está falando? Percebendo? Aí ele foi lá, estudou, ele coloca aqui, ele analisou, aí ele viu, ficou evidente, ficou racional essa ação. Então, ao elemento material, juntou ele o elemento espiritual. A causa é o elemento espiritual. A causa, o efeito, o elemento material. A matéria é instrumento para nós trabalhar, mas nós utilizarmos da melhor maneira possível. Ela não é causa de nada. A ansiedade, é minha mente que é ansiosa? Ou eu tenho que trabalhar o meu espírito, que faz com que haja então no meu cérebro ali movimentos neurológicos ali que vão me causar a ansiedade. Vai refletir na matéria, mas a causa é no espírito. Aí ele nos diz: esses dois princípios são duas forças vivas da natureza, matéria e espírito. Pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos até então inexplicáveis. Então, quando você une espírito e matéria, você dá a vida. Qual é a grande pergunta da nossa ciência hoje que eles não têm a resposta? Eles falam assim, não sei. Não sei. É como surgiu a vida no planeta Terra. Porque eles estão buscando a vida somente na matéria. Não vai achar a resposta. Eles vão precisar descobrir o espírito, que ainda não descobriram. E quando eles descobrirem o espírito e unir os dois, eles vão falar: agora eu sei como surgiu a vida na Terra. Até então, eles não sabem. E a quem, de que maneira, então, foi ela feita, essa doutrina? A quem, veja só, a quem e de que maneira? Quem que recebeu, quem que é o autor disso, e como que ela foi feita? Como ele recebeu isso aí, esse alguém? Aí ele vai nos dizer assim, olha, as duas primeiras revelações, a primeira revelação de Moisés, a segunda do Cristo, foram revelações individuais. A doutrina espírita, esta revelação, não, ela é coletiva. Como assim? Coletiva? Sim. Esse é um dos caráteres também essenciais de grande importância, gente. Nós estamos nos esquecendo disso dentro do movimento espírita. É muito importante nós entendermos isso. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Kardec não recebeu nada. Kardec não era médium. Kardec nunca foi médium ostensivo. Não tem nada que indique que ele foi um médium ostensivo. Ele não recebeu nada. Ele recebia através dos médiums, vários médiums espalhados pelo mundo. Não era só na França também não. E também por vários espíritos espalhados pelo mundo. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se que ser o profeta ou exclusividade dessa doutrina. Foi espalhada simultaneamente sobre toda a terra.
a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme está previsto e registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos, que nós vamos ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 18. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos terão sonhos. Kardec, sim, nós temos reverenciado ele há alguns séculos, sim, e assim o devemos fazer, porque ele compilou, organizou, reuniu essas informações e nos deu essas 5 obras em condições de nós lermos, estudarmos. Kardec fez isso, mas não foi ele que criou as mensagens não são dele. As ideias ali contidas, as grandes ideias dos espíritos superiores, não são dele. Tem ideias dele, sim, pensamento deles, mas são mínimos. A grande maioria é dada pelos espíritos. Então se pergunta, baseado nisso, entendemos que foi uma manifestação dos espíritos, junto dos médiuns, em todo o planeta, não mais individualizando, não colocamos essa carga pesada mais em cima de Allan Kardec, entendemos isso. Então, assim, ela é uma doutrina espírita de uma revelação, entendi, ela é uma revelação. Agora, essa revelação, ela é uma revelação teológica da palavra, ou por outra, no seu todo, um produto do ensino oculto vindo do alto? Ou seja, ela é uma religião criada como outra qualquer, dentro desse pensamento teológico cristão, foi criada dentro desse contexto? Ou é uma informação que veio do alto? Veja a resposta aqui que Kardec nos dá. Achando madura a humanidade. Veja, a humanidade teve que atingir uma maturidade espiritual que antes nós não tínhamos conseguido alcançar. Nós não conseguimos fazer esses pensamentos, essas reflexões que hoje, em pleno século 20 e 21, nós estamos fazendo mais soltos. Principalmente no início do século 20, veio isso com mais uma abertura mais ampla. Se inicia, claro, com o século 19, nos chegando essa informação. Porque a humanidade estava pronta para penetrar então o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio, ou seja, de forma clara, as novas maravilhas. Permitiu Deus, então veio do alto, é uma permissão de Deus, que esse véu, essa revelação, então fosse erguido, que ocultava então o mundo invisível do mundo visível. Então veio do alto. É uma doutrina de uma revelação que veio do alto, porque Deus permitiu, porque atingimos então uma maturidade espiritual. Nada tem de extra-humano as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhes: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e que sereis. O futuro vos pertence. A vossa missão, a vossa visão, ela se detinha no túmulo. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Se detinha no túmulo. Nós vos desvendamos para lá deste um esplêndido horizonte. Enfim, ao termo da vida, dizis o eterno adeus ao que vos são caros. Agora dir-lhes-eis até breve. Na questão 7, Kardec também nos traz uma outra reflexão a respeito da doutrina espírita, que precisa ser estudada. Trazendo os homens à verdade integral, então, é verdade integral, é verdade eterna. A revelação não teria por efeito, então, impedir o homem de fazer uso das suas faculdades, pois que ele não pouparia o trabalho, então, da investigação. Os espíritos sabem tudo, falam tudo, me fala aí como é que é essa fórmula aqui matemática, me explica aqui como é que se forma a matéria escura.
A energia escura, me explica aí. O Espírito pode explicar, fala pra gente aí. É assim? É isso? Os Espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem. O que eles lhes transmitem não é para libertar o homem da sua tarefa. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual. Nós estamos atingindo um ápice intelectual. Nós podemos utilizar nossa inteligência plenamente. Nós atingimos isso agora. A humanidade atingiu esse ponto, em que a inteligência já desenvolvida não vai se resignar a representar um papel passivo. Não é a minha inteligência, não é porque o outro, Varley falou, está falado. Fulano falou, está falado. Os Espíritos falaram, está falado. É isso? Ficar passivo? A minha inteligência só para receber informação e dizer aceita e ponto final, acabou? Não. Em que um homem nada aceite as cegas, mas que venha, que quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê o conduzem para tal lugar, e como de cada coisa tinha ele que ser mesmo tempo o produto de um ensino e um fruto de trabalho, de pesquisa, do seu livre-exame, do seu livre-arbítrio. Então os Espíritos nos dão essas informações da verdade integral, aonde o principal, o necessário, é um caminho da verdade para nós fazermos nossas escolhas, utilizarmos nossa inteligência. Aonde isso me leva? Para que eu vou fazer isso? Os porquês da vida. É justamente isso. Fazemos pergunta. Doutrina espírita é fazermos, questionarmos. Aí de forma lógica, racional e principalmente usando o bom senso, eu vou fazer minha análise. Da onde eu quero chegar. Com essas informações que eu sei que isso é uma verdade. Tudo bem, entendi, é uma verdade. Para que me serve isso? Essa é a questão. Para que me serve isso? Então, deixando o homem o cuidado dele mesmo. Olha, discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão. Deixando mesmo, muitas vezes, que os Espíritos nos deixam, muitas vezes, que adquiramos experiência a nossas próprias custas. Se eu me deixar me levar por um pensamento ilusório, de ficção, o problema é meu. Chegar lá na frente, eu vou tombar, vou falar, nossa, errei o alvo. Mirei, esse é o pecado. O pecado é errar o alvo. Eu mirei num caminho reto e fiz uma curva e errei completamente o alvo. A palavra pecado significa isso, eu erro o alvo. Então, fornecendo-lhe o princípio, os materiais, os meios, isso eles nos ofereceram, através dessa verdade integral, através dessa revelação. Agora, cabe ao homem aproveitá-los e pô-los em obra. Perceberam o diferencial? A gente tem que raciocinar, gente. A gente estuda, a gente ama a doutrina espírita, mas tem que estudar a doutrina espírita. E qual a autoridade, então, baseado nisso, dos ensinos dos Espíritos, se eles não são infalíveis e muito menos eles são superiores aos homens? Olha, mas você está ouvindo Espírito? E eles não são os homens que desencarnou, não é isso que vocês falam? Então por que eu tenho que acreditar nele? Se eu não acreditava nele vivo aqui, que ele me falava as coisas, eu vou acreditar, não, agora eu acredito que ele morreu. E é isso? Eu vou acreditar só porque deixou o corpo? Onde está essa autoridade dos ensinos dos Espíritos? A objeção, ela é muito séria e poderosa, essa objeção. Olha o que Kardec fala. Essa objeção, ela é muito séria e poderosa. Se aí a nota musical aí, se essa revelação consistisse apenas nos ensinos dos Espíritos. Os Espíritos falou e é verdade, acabou. Se deles exclusivamente devêssemos receber e houvéssemos de aceitá-la de olhos fechados. Aí sim, essa autoridade ela teria um problema. Mas, porém,
Todavia, contudo, todo o valor, desde que o homem concorra para a revelação com o seu raciocínio e o seu critério, desde que os espíritos se limitam a pô-lo no caminho das deduções, que ele pode tirar, então, das observações dos fatos. Isso é ciência. Então, veja, eu não vou acreditar porque o Espírito falou. Isso ele tem que ter uma relação com minha vida, eu tenho que entender isso, eu perceber isso na minha vida, eu passar a olhar isso tem que se tornar um fato para mim, essa informação, e eu passo a analisar ela, passo a usar o meu raciocínio, os meus critérios, os meus pontos de vista, que seja. Eu tenho ponto de vista de analisar as coisas, não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas eu tenho o meu ponto de vista, limitadíssimo, mas é o que eu tenho para raciocinar. Utilize-o nas informações dos Espíritos. Utilize-o, analise, pense. Não se limite com a informação simplesmente do Espírito. Nós estamos vendo vídeos no YouTube, lendo os livros, o Espírito fala uma coisa, fala, não, é isso aqui. Não, isso, o Espírito aqui falou agora, é isso aqui. E muitas das vezes não está essa informação na doutrina espírita. Qual a utilidade, pergunta-nos Kardec na questão 9, qual a utilidade, então, da moral que eles pregam? Se eles, então, não têm todo esse poder, nem todos os Espíritos são de Deus, como nos ensinou João, na verdade, mas eu preciso analisar o que são Espíritos de Deus. O que significa isso? Eu preciso analisar essa mensagem de João Evangelista em uma das suas cartas. Aí, Kardec lança outra pergunta. Qual a utilidade, então, da moral que os Espíritos pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo, então, já conhecida? Tudo bem, então, estamos dando um caminho, estamos nos direcionando, uma orientação da vida eterna e tal, mas que utilidade eles pregam se é a mesma do Cristo? Ensinar o que Jesus ensinou? Olha, que pergunta, hein? Aí Kardec, ele vai no Cristo. O Cristo acrescenta, está anotado no Evangelho de João, no capítulo 14, e também no capítulo 16 ele faz menção a isso, e Mateus, no capítulo 17, também faz menção a essa passagem, que Jesus diz, muitas das coisas que eu vos digo, ainda vocês não compreenderão. E eu tenho muito mais para dizer, que também vocês não vão compreender. Gente, você fala de Jesus, está no Evangelho de Jesus. Por isso, aí Jesus continua, é que eu vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá tudo o que eu tenho dito e vos explicará todas as coisas. Eu vou no Evangelho aqui. Você abre assim a primeira folhinha, passa a primeira folhinha. Ó, tá aqui. Vou ler. O Evangelho segundo o Espiritismo. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo. Tá concordando? Tá, beleza. É isso aí. E suas aplicações às diversas circunstâncias da nossa vida. Percebendo? Então a doutrina ela vem, nos chega e nos abre, faz essa revelação do mundo invisível e do mundo visível, cria essa relação e agora ela começa a nos mostrar novamente a moral do Cristo, beleza, vem nos relembrar, beleza, o Cristo falou isso aí, entendi, e tal. Agora, o sentido prático disso nas nossas vidas eternas. Não só na vida física, na matéria, não, isso é um equívoco, isso é um pensamento fechado na caixinha, não, a caixa foi aberta. A revelação veio, é para nós usarmos na nossa vida de espírito que somos, estejamos encarnados ou desencarnados, todos nós vamos utilizar isso como o avançar, o progresso,
daquilo que nós precisamos na nossa grande jornada. Se o Cristo não pôde desenvolver os seus ensinos de maneira completa, é que faltava aos homens o quê? O conhecimento, a maturidade, que agora chegou. Chegou no século XIX, chegou. Foi dado. Quando nós recebemos esse material, essa revelação, é como se Deus estivesse falando para todos nós assim: olha, vocês estão preparados, vocês vão receber aquilo que faltava do conhecimento para completar os ensinos de Jesus. É agora. Porque agora vocês estão prontos. Anteriormente, nós ainda não estávamos. Pelo Espiritismo, então, o homem sabe agora de onde vem. O homem sabe para onde vai. O homem sabe por que ele está aqui na Terra, no planeta de provas e expiações. Por que ele sofre temporariamente. E vê por toda parte, apesar do sofrimento, ele vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma, ela progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas. A vida é uma só. Nós só temos uma vida. Nós só temos um espírito. O espírito é vida. Agora, a existência, nós temos várias existências. Até então atingir o grau de perfeição que nos aproxima de Deus. Nós saímos de Deus para retornar próximo a Ele. A pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no seu Evangelho, sem todavia defini-lo como muitos outros. Não tinha como definir. Conversou com um doutor da lei, um estudioso. Ele não conversou com um ignorante. Ele conversou com um doutor da lei que entendia a Torá do início ao fim, sabia dela inteirinha. Ele não entendeu. Ele vira para Jesus: ah, peraí, como é que eu, velho dessa maneira, vou entrar na barriga da minha mãe? Perceberam? Nós não tínhamos condições. E é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, a da reencarnação, pois que lhe demonstra então a realidade e a necessidade do progresso. É um fato. Não podíamos fugir desse fato. Com essa lei, o homem explica então todas as aparentes anomalias da vida humana. Todas são explicadas pela reencarnação. Todas. As diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis a alma, pois teriam uma existência muito breve. A desigualdade de aptidões morais e intelectuais, uns ter mais que os outros, uns vêm inteligentes, outros vêm na idiotia. Como assim? A reencarnação explica tudo isso. Pelas experiências do espírito, que mais ou menos aprendeu e progrediu, mais ou menos, porque somos nós. Nós erramos o alvo, lembra? O caminho é reto. A diretriz é de um caminho reto. Mas nós não seguimos esse caminho reto. Nós criamos outros atalhos aí, ó. Desviamos. Mais ou menos, então, vamos progredindo. Mas vamos. Nascendo, então, ele vai trazer, então, nascendo para a sua nova existência, o que já adquiriu nas existências anteriores. A gente não perde. Nós aqui somos uma construção da nossa vida pretérita, das nossas existências pretéritas. Não vimos uma criança aqui tentando tocar o piano? Vocês acham que é por acaso que aquela criança tem um olhar, um deslumbre pelo piano? Então vamos ler aqui. Está aqui, ó. Nascendo, adquiriu essas aptidões, essas experiências de vidas anteriores. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, veja, veio ao contrário, confirmar. Ele confirma o Evangelho, beleza. Agora, ele explica e faz com que nós desenvolvemos tudo quanto Cristo disse e fez. Senão não tem. Vai ficar só nos explicando a moral do Cristo de novo? Escreveu o Evangelho de Jesus todo de novo? Não, ele nos dá a prática na nossa vida. O Cristo, então, para todos nós, ele vai parecer muito maior. Então já não é mais simplesmente um filósofo, como alguns agora têm dito e alimentado novamente essa ideia que Jesus era só um filósofo revolucionário da época.
E nós vamos então entender que ele era o verdadeiro Messias divino por uma lógica, por uma fé raciocinada. Preciso usar a minha inteligência. E quais as verdades então novas que ele nos traz? Então, tudo bem, entendi, explico o Evangelho de Jesus, prática na minha vida, mas você disse que ele é uma verdade. Que verdade nova o Espiritismo nos traz? Que verdades são essas? Que verdade é essa? Nova. E Kardec nos pontua: o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, que abre os novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então. Está tudo no perispírito. Tudo se concentra nesse corpo espiritual. Ali está essa chave de uma multidão de fenômenos que tais são, nos diz Kardec, fenômenos da vista dupla. Eu perceber algo ou enxergar algo que não está aqui, acontecendo aqui, mas eu vejo essa situação ocorrendo. Vista dupla, no perispírito. Da visão à distância, do sonambulismo natural e do sonambulismo artificial, que é o sonambulismo mediúnico, ou aquele natural, aquele processo que a gente levanta do sono, caminha, faz as coisas. Esse é o sonambulismo natural. Estão no perispírito a causa. Dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, que se convulsionam as pessoas. A causa, procuramos ela no cérebro. A ciência procura no cérebro, esse distúrbio cerebral. Ele está dizendo, a causa, estudem o perispírito que vocês encontrarão. A presciência, de fazermos leitura do futuro, no perispírito. Dos pressentimentos, nossa, entrei nesse ambiente estranho, pesado, aquela pessoa, não gostei muito, me deu uma impressão, um arrepio, perispírito. O efeito é no corpo, a causa é no perispírito. As aparições, as transfigurações, da transmissão do pensamento, a telepatia, perispírito. Não é o cérebro que vai fazer a telepatia, que isso vai acontecer no futuro. Nós vamos ter essa possibilidade, mas ela acontece do perispírito para o perispírito. Da fascinação, processo obsessivo, perispírito. Das curas instantâneas que Jesus realizava. Jesus curava primeiro perispírito, depois ocorria automaticamente no corpo físico. Com Jesus era automático, era na hora. Por quê? Emmanuel nos explica. Porque Jesus tinha um magnetismo para nós inimaginável. Nós não temos capacidade de entender o magnetismo de Jesus. Por isso as curas de Jesus eram instantâneas, era na hora. Das obsessões e possessões, perispírito. A causa de uma possessão, de um processo obsessivo, está no perispírito. Então, quando nós trabalhamos a nossa mente no processo obsessivo, nós recebemos as instruções dos Espíritos. Ore mais, busque a doutrina espírita, busque ensinamento. Por quê? Eu vou modificar minha mente. Minha mente está onde? No cérebro. Hoje a nossa ciência chegou à conclusão que o corpo morre e a mente sobrevive. Algo sobrevive. Eles ficam assim. A mente sobrevive, a mente continua. Algo sobrevive. O que é isso? Algo? Não sei, não tenho nem ideia. Mas sobrevive algo. Eles têm essa conclusão, não sabem que algo é esse. É o perispírito, é o corpo espiritual. E ele nos coloca aqui, etc. Porque ele não dá um ponto final. Tem muito mais fenômenos que nós desconhecemos do perispírito. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais. Leis de Deus, leis do universo, leis da natureza. Que estão no perispírito. Então, o Espiritismo derroga o império do maravilhoso e do sobrenatural e demonstra, então, a impossibilidade e a irracionalidade. Então, nós temos que parar com isso, que é impossível, isso não existe, é irracional, porque isso está tudo no perispírito. Quando nós descobrimos, nossa ciência que eu falo,
porque na doutrina nós já sabemos disso, mas a nossa ciência precisa estudar. Eles não podem simplesmente pegar a informação, veja, não, o Espiritismo falou que tem um corpo espiritual, chama perispírito, nós vamos agora adotar isso aqui na ciência do mundo. Eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso. Eles têm métodos, eles têm estudos, eles têm que provar o fato. Percebe? Um fato extraordinário, nos diria Carl Sagan, precisa de uma prova extraordinária. Essa é uma fala dos maiores cientistas que viveu entre nós. E na questão 11, na última questão, Kardec então levanta: e não poderão então achar em si mesmo o homem, em sua consciência, tudo quanto é necessário para conduzir então na vida? Por tudo que foi dito, seu perispírito, de toda essa construção da inteligência intelectual, o raciocínio, eu fazer minhas perquisições, eu buscar, Então, o homem não já se basta, precisava dos espíritos estar vindo falando? Bom, do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus, como Pai e Criador, outorgou ao homem, colocou no homem um guia, que lhe deu e escreveu na sua consciência. Esse guia está na nossa consciência. Olha que bonito isso. Dando-lhe a todos nós a consciência. E essa consciência nos diz, olha a moral do Cristo, a mensagem é eterna aí. Não façais ao outro o que não queríeis que te fizessem. Essa é a lei. Essa é a lei. Jesus não fala isso para todos nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todas as profecias. Se baseiam nisso aqui, se resumem nisso aqui. Os 10 mandamentos se resumem nisso aqui, nesses dois. Pegou os 10 e transformou em 2. Os 10 fazem a gente evoluir num prova e expiação, e os 2 nos tornam espíritos puros. Perceberam a diferença? Não façais então outro que não queria que vos faça. A moral natural então está positivamente escrita na mente e no coração dos homens. Não está escrito? A gente não fala isso? A gente na doutrina espírita adora falar isso. Não, a lei de Deus está escrita na consciência. Kardec lança uma pergunta. Porém, sabemos todos lê-la? Jesus pergunta quando o fariseu chega para Jesus e falando, discursando sobre a Torá e tal, e pede Jesus para dar umas explicações de alguns pontos em que ele não entendia muito bem. Jesus vira para ele, ele tinha toda a Torá, todo o acesso àquela literatura. Jesus vira para ele e fala assim: como lês? Como você lê? Como você interpreta? E a mesma pergunta Kardec está nos dando. A lei de Deus está escrita na minha consciência, tudo bem, mas como você lê? Nunca lhe desprezaram os sábios preceitos? Esse preceito aqui, não façais aos outros que não querias que te fizessem. Nós nunca abandonamos esse preceito em nossa jornada? Está escrito em nossa consciência, Kardec está colocando. Que fizeram nós então dessa lei moral de Jesus escrita em nossas consciências? Que fizemos da moral do Cristo? Nós matamos, nós vilipendiamos vidas, e até hoje nós fazemos isso em nome de uma moral que nós falamos que temos. Como praticam mesmo aqueles que ensinam? Aquele que está num púlpito de um sistema religioso qualquer, como eu estou aqui falando dessa moral, como eu pratico essa lei que está escrita em minha consciência? Reprovareis que um pai repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes a mesma instrução, desde que eles não as sigam. Desde que eles não as sigam, está perguntando, né? Por que deveria Deus, então, de fazer menos do que um pai de família? Por que não enviaria, então, de tempos a tempos, mensageiros especiais
aos homens para lhes lembrar os deveres. O dever, a lei de Deus, escrita em nossa consciência. E reconduzi-los então novamente ao bom caminho, quando destes nós nos afastamos. Nós, humanidade. Perceberam? A lei está escrita. Nós não estamos órfãos de Deus, nunca estivemos. Muitas das vezes nós vamos ter uma ação infeliz, vem a gente fala assim, não, vem uma vozinha assim, vem, não faz isso não. Não vai ser bom, não faz não. E a gente vai lá e faz. Porque fala que vem uma outra vozinha mais forte, fala, não, faz sim que você vai se divertir. Para abrir então os olhos da inteligência aos que trazem esses mesmos olhos fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros. É a misericórdia divina. São esses mensageiros aí que encarnam conosco, nos alertando, nos ensinando, falando aquilo novamente. Ele fala, não, já falou isso. Eu já fui na doutrinária espírita e eu já vi fazer palestra disso aí, desse tema aí várias vezes. Por que, gente? Por que se repete? Para que nós despertemos em nós. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo. Por quê? Por que razão? Simples a resposta. Porque não há outra melhor. Não existe moral, uma outra moral melhor que a do Cristo. Por isso eles ensinam a do Cristo. Tais, em resumo, os resultados dessa revelação nova, que veio então encher o vácuo da incredulidade, que cavara a si própria. Veio levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada. E imprimir a todas as coisas, tudo, uma razão de ser. Tudo tem um motivo de ser. Pondo fim, então, ao reino do egoísmo, ao reino do orgulho e da incredulidade, elas preparam o homem para o bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Muita paz, meus irmãos.